Eu nunca fui do tipo que acredita em destino, sinais ou qualquer coisa que vá além da lógica. Mas o que aconteceu comigo, até hoje eu não consigo explicar. E eu juro, tudo é real. Meu nome é Rafael, tenho 27 anos. E durante muito tempo eu gostei de pensar que a minha vida era totalmente previsível. Eu acordava, trabalhava, voltava para casa, comia qualquer coisa e dormia. Todo dia igual. Um roteiro tão repetido que dava para viver no automático. Mas isso começou a mudar no dia em que tudo começou a dar errado. Era uma terça-feira e eu estava atrasado para o trabalho. Mas não era um atraso comum. Era aquele tipo de atraso que já te faz imaginar a bronca, o chefe olhando torto, os colegas cochichando. Eu saí correndo de casa e quando cheguei na calçada, percebi que o ônibus tinha acabado de passar. Se eu tivesse descido 10 segundos antes, teria dado tempo. E eu juro, foi aí que a primeira coincidência aconteceu. Do outro lado da rua, sentada no ponto, havia uma senhora idosa. Eu nunca tinha visto ela antes. Ela estava com uma sacola de mercado e me encarava. Não de um jeito estranho, de um jeito preocupado. Ela me chamou com a mão, eu fui até ela, meio desconfortável. Filho, hoje não vai? Como assim? Perguntei. Você não deve pegar ônibus hoje. Eu ri. Achei que ela estivesse confusa, mas antes que eu pudesse responder, ela completou. E esse seu atraso não foi um erro, foi um aviso. Eu gelei. Não sei explicar porquê, mas aquelas palavras entraram em mim de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Mesmo assim, eu não acreditei. Fiquei nervoso, com raiva da situação e decidi pedir um carro por aplicativo. A senhora sorriu tristemente, como quem já tinha visto aquilo acontecer antes, e disse apenas: Ainda dá tempo de escolher. Eu entrei no carro, irritado, tentando esquecer aquilo. Mas 10 minutos depois, o motorista começou a frear de forma brusca. Um bloqueio policial, ambulâncias, pessoas aglomeradas. O motorista virou para mim e disse: Cara, parece que teve um acidente feio. Um ônibus perdeu o controle lá na avenida. Meu coração afundou. Quando a ambulância passou, era o mesmo ônibus que eu pegava todos os dias. O mesmo que eu perdi. Eu não conseguia respirar. Pedi ao motorista para me deixar ali mesmo. Voltei andando até o ponto onde tinha visto a senhora. Eu queria, sei lá, agradecer? Perguntar como ela sabia? Mas quando cheguei lá, o banco estava vazio. Nenhuma sacola, nenhum rastro, nenhuma pessoa dizendo que tinha visto ela ali. Era como se ela nunca tivesse existido. Passei o resto daquele dia em choque. E eu tentei seguir minha vida, mas depois desse dia, as coincidências ficaram mais frequentes. E piores. Na semana seguinte, eu estava mexendo na gaveta da minha avó. Ela tinha falecido 1 ano antes. E achei um caderno que nunca tinha visto. Na primeira página, com uma letra que parecia ter sido escrita às pressas, estava escrito: Se um dia você encontrar a mulher no ponto, acredite nela. Ela sempre aparece quando a nossa família está em perigo. Quase deixei o caderno cair. Minha avó sempre foi muito reservada. Eu não sabia de metade da vida dela. Mas ali, escrito à mão, estava uma mensagem que parecia ter sido deixada especificamente para mim. Virei a página. Ali estava uma foto antiga da minha avó, junto com aquela senhora. Era ela, a mesma. Não tinha como ser coincidência. Eu comecei a sentir como se algo me observasse. Como se eu estivesse dentro de algo maior do que eu podia entender. Eu tentei ignorar. Eu tentei voltar à minha rotina. Mas não dava. As coisas ficavam mais estranhas a cada dia. Certo dia, eu estava mexendo no celular antes de dormir, quando recebi uma notificação estranha, dizendo apenas: Siga seu instinto amanhã. O remetente? Meu próprio número. Na manhã seguinte, eu estava saindo para o trabalho quando ouvi um barulho forte vindo da cozinha, como se algo tivesse caído. Quando fui ver, uma faca estava caída no chão, e acima, na prateleira, tinham outros objetos empilhados de um jeito que não poderia cair sozinho. Era como se alguém tivesse mexido ali poucos segundos antes de eu entrar. Minha respiração ficou pesada, senti um arrepio na espinha, e eu soube, alguém estava tentando me avisar de novo. Eu voltei para o quarto, trancado, pensando no que fazer. E foi quando vi, pela primeira vez, e talvez pela última, a senhora, no reflexo da janela do meu quarto.
Ela estava exatamente atrás de mim, mas quando virei, não havia ninguém. Depois desse dia, as coincidências mudaram. Elas ficaram mais pessoais. Comecei a sonhar com minha avó me chamando, sempre da mesma forma. A lágrima dele não era sua culpa. Eu não sabia quem era ele. Eu não sabia de onde vinha aquilo. Mas eu comecei a acordar chorando, com uma sensação de perda que eu não conseguia explicar. Foi então que minha mãe me contou algo que eu nunca tinha ouvido. Antes de eu nascer, minha avó tinha perdido um filho, meu tio, ainda jovem. Ele tinha tirado a própria vida e minha avó nunca superou. Ela carregou essa dor até o fim. Naquela noite, quando fui dormir, senti mais uma vez a presença. Aquela calmaria estranha que aparece antes do medo. E ouvi a voz de novo. Só que dessa vez era diferente. Não deixe que o destino dele seja o seu. Eu levantei da cama, desesperado, procurando algum sentido. Foi quando o celular vibrou, um número desconhecido. A mensagem dizia apenas: "Ela está cuidando de você, mas você precisa escutar." Eu tive um ataque de pânico. Sentei no chão, chorei e pela primeira vez pedi ajuda. Meus pais me levaram a um médico e eu comecei a fazer terapia. Eu percebi que eu estava no limite, estressado, ansioso, apagando meus próprios sinais. E se tudo aquilo, a senhora, os avisos, os sonhos, fosse apenas uma forma do meu cérebro me implorar para parar? Ou e se fosse algo maior? Eu não tenho essa resposta. Mas eu sei de uma coisa. Depois que comecei a cuidar de mim, ouvir minha cabeça e abrir meu coração, as coincidências diminuíram, mas não sumiram. Semana passada, quando eu estava indo ao trabalho, passei pelo mesmo ponto de ônibus daquele dia. E por um segundo, apenas um segundo, eu juro que vi a senhora sentada ali. Ela sorriu, colocou a mão no peito e desapareceu quando o ônibus passou. Eu não sei o que ela é. Anjo? Memória da minha avó? Alguma coisa entre vida e morte? Eu só sei que, depois de tudo isso, eu não consigo mais acreditar que a vida é só coincidência. E se você está ouvindo essa história agora, talvez seja porque você também precisava de um aviso, de que não está sozinho, de que alguém em algum lugar ainda cuida de você. E talvez isso não seja coincidência. E se você tem uma história assim, envie para nós. Você nunca sabe quem pode precisar ouvir o que você viveu.